Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog? Isso é um vlog? Não sei. Um pedaço de um vlog, no caso, porque, cara, nesse vídeo eu quero falar com vocês especificamente sobre relatório. Mas não vai ser um vídeo assim, eu sentada de frente pra parede falando 1000 anos, vai ser tipo mostrando um pouco também, vai ter as ceninhas eu fazendo relatório, porque a realidade é essa, entendeu? Professora final de ano faz o quê? Relatório. Quando você tá na educação infantil, não tem prova pra corrigir essas coisas, sua carga de trabalho em casa maior, no final do semestre, geralmente, é fazer relatórios. Então, assim, pra quem não me conhece, eu sou a Clara, sou pedagoga, sou produtora de conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, e sou professora atualmente em 2 escolas. Uma eu sou auxiliar e a outra eu sou professora regente. Nas 2 escolas com a faixa etária de 2 anos, assim, mais ou menos, que eu trabalho, tipo, berçário 2. E aí, então, assim, são relatórios mesmo, sabe? Porque tem todos os aspectos, assim, tanto socioemocionais quanto motores, né, mais cognitivos, enfim, todas essas coisas vão se misturando. E essa escola que eu sou auxiliar, é um papel de auxiliar que também é muito valorizado dentro da escola. Então a gente, como auxiliar, a gente também faz os relatórios, sabe? Não é só a professora regente. E na outra escola, não. Na outra escola é só a professora regente. Então, assim, eu tenho os dois, assim, pra fazer. Mas, claro, na escola que eu sou auxiliar tem muito menos pressão, eu vou fazer a quantidade que der e tal. A gente tem 13 alunos, 12, eu devo fazer uns 5, assim, uns 4 ou 5 relatórios, mas nem comecei a pegar eles agora, eu tô fazendo das escolas que eu sou regente, porque vão ter que entregar antes, e, né, eu sou a regente, que é uma escola bilíngue, mas o relatório é em português, graças a Deus, porque é pras famílias, né, então é em português, então, nossa, se fosse inglês seria, tipo, 30 milhões de vezes mais difícil. E hoje, gente, é dia 2 de novembro, um feriado na real, uma terça-feira, mas foi por escolha minha, porque final de semana era pra eu ter adiantado isso e não adiantei. E aí agora estou aqui passando o feriado fazendo isso. Mas eu tô fazendo com calma. Eu tenho 12 crianças nessa escola, e eu divido com a professora da tarde, né? Eu sou professora da manhã e tenho a professora da tarde dessa mesma turma, mais ou menos. Ao todo, são 17 alunos, sendo que alguns ficam só na manhã e alguns ficam só à tarde. Então, considerando só a minha manhã, seriam 12. Mas, dividindo esses 17 por 2, pra gente ficar mais ou menos com a mesma quantidade de relatórios, eu tenho 8 relatórios pra fazer, sendo que eu já fiz 3. Hoje eu quero fazer mais 2 e aí vão faltar só 3 pra eu fazer no próximo final de semana. Que aí eu faço com calma. E essa é a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês. Por mais que ter essa vontade, a gente tem essa coisa de deixar pra última hora, relatório é uma coisa muito difícil de deixar pra última hora. Porque vai que tem algum aspecto que você quer observar melhor. Vai que durante as suas escritas você fala, peraí, é claro que você conhece seus alunos, mas às vezes tem um detalhe, uma coisinha, outra que você quer dar uma olhada ou pegar um exemplo de uma fala que ele trouxe, dar uma observada numa brincadeira específica. Então entregar na última hora não te dá essa possibilidade, você acaba ficando limitado em relação a isso. Então a dica que eu sempre tenho é, pelo menos com uma semana de antecedência você fazer os relatórios, porque aí quando você for entregar pra coordenação, né, pra pessoa que for ler, você ainda tem esse tempo depois também, se você precisar observar mais alguma coisa e tal, enfim, essa margem aí de erro. Então é isso que eu tô fazendo, eu tenho que entregar os relatórios dia 8, e eu já dei uma geral assim nos relatórios, e só vou deixar realmente pra escrever uma coisinha ou outra no próximo final de semana, sendo que a maioria eu já vou tentar terminar hoje. E assim, gente, esse relatório da escola que eu sou regente, ele é um relatório que tem a parte que é objetiva, nesse formato aqui, de colocar sim, não, às vezes, em construção, tá vendo? De você só ler, assim, quais são os pontos, tipo, demonstra interesse para diferentes manifestações artísticas, e aí você coloca como é a criança nisso. Então tem essa parte, e tem a parte descritiva também, que é uma parte que eles chamam de uma coisa mais socioemocional, tá vendo? Então, na verdade, é a parte dos eixos, né, da BNCC, aí tem o resuminho do eixo da BNCC, tem os objetivos específicos da faixa etária, e aqui tem o lugar de você marcar sim, não, deixa eu mostrar aqui a tabela. Aqui, ó, essa é a tabelinha, sim, não, às vezes, em construção e com ajuda. Sendo que com ajuda e às vezes em construção, às vezes eu sinto que se mistura um pouco, eu fico com vontade de colocar os dois, tipo, às vezes com ajuda, enfim. Mas eu até vou ver isso com a coordenadora, como é que fica, o que ela acha melhor, dependendo da situação. Então essa parte é bem tranquila, é mais você parar, se você conhece seu aluno, né, que eu imagino que você conheça, é bem tranquilo, é só você parar e ir colocando assim, em cada um dos aspectos, qual corresponde mais. E aí, além dessas tabelinhas, né, que são mais ou menos uns 1, 2, 3, 4, 5, são de 5 campos da BNCC, sei lá, devem ser uns
50 itens, assim, pra preencher. Não contei não, mas deve ser talvez um pouco mais do que isso, um pouco menos, enfim. Uns 50 itens, assim, pra preencher, que eu geralmente faço muito rápido, porque eu já sei todas as respostas, eu olho pra criança e já sei tudo. Se eu não sei uma coisa, eu marco em amarelo e vou observar. Eu pergunto pras auxiliares, enfim, dou uma perguntada, mas em geral, tipo, é uma coisa que eu já sei, assim, de cabeça. E aí, além disso, nesse relatório tem uma página, só uma página descritiva pra você escrever sobre aquela criança. E aí a coordenadora me passou mais ou menos um modelinho, né? Ela compartilhou comigo os relatórios do primeiro semestre da professora anterior, porque eu comecei lá agora em setembro. Então, assim, eu não tenho tanto tempo com essas crianças pra conseguir ver, né? Claro que eu vejo uma evolução, assim, em 2 meses, mas eu não tenho, assim, não tô desde o começo do ano. Então foi muito importante eu ler os relatórios anteriores, entender em qual estágio elas estavam, pra conseguir meio que fazer, assim, essa outra parte, principalmente mais descritiva, né? E, gente, assim, eu sinto que uma página é muito pouco. Eu sei que todo mundo reclama de relatório, que é chato, que tem que escrever muito, não sei o quê. E, cara, assim, é trabalhoso, mas eu amo escrever relatório. Eu vejo o relatório como uma oportunidade pra você dar uma luz e um olhar único ao seu aluno, que muitas vezes em sala de aula, claro que você faz isso, mas é difícil, sabe? Tipo, você olhar e falar, cara, agora eu vou pensar nessa criança. E eu sinto que o relatório é esse momento, então eu não faço de qualquer jeito, sabe? Eu faço com muito cuidado, muito carinho mesmo. E eu fico feliz, assim, às vezes no meio do relatório eu vejo, eu tô sorrindo escrevendo o que eu tô escrevendo, porque eu falo, caramba, que detalhe legal que eu consegui perceber dessa criança, ou que evolução ela teve nesse aspecto, né? Enfim. Então, esse relatório tem uma página só de descritivos e eu acho bem pouco. Eu fico com vontade de escrever mais. Eu até passei um pouco dessa página, não sei nem se pode. E basicamente a estrutura que segue, eu não posso mostrar aqui pra vocês, né? Porque tem o nome da criança e tal, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês saberem assim na prática como é. Isso eu fiz assim, gente, com base nos relatórios que eu li, com base no que a coordenadora me falou e no que eu acho também que seja interessante pra família estar lendo num relatório, né, de final de ano, assim, da criança. Então eu começo o primeiro parágrafo basicamente falando alguns adjetivos assim que descrevem aquela criança, né? Uma criança criativa, independente, companheira, curiosa, exploradora, carinhosa, enfim, né? As crianças são múltiplas, tem muitas coisas, mas geralmente elejo uns 3, 4 adjetivos que eu acho que descrevem muito bem aquela criança positivamente, né? E começo o parágrafo falando isso. E aí começo falando como ela entra na escola, se ela ainda tem um pouco de resistência na entrada, ou se ela entra tranquila, como ela vem assim pra escola, o que ela traz, assim. E primeiro eu começo falando sobre essa questão dos relacionamentos interpessoais da criança com os adultos, com as professoras, com a equipe e com os outros colegas também. Tipo assim, se a criança tem algum conflito, se a criança morre, se a criança bate, eu já não vou falar logo no primeiro parágrafo. Mas eu já vou falar assim em geral, né, como que ela se relaciona em geral com as outras crianças, como é que funciona um pouco isso, mas de forma um pouco mais introdutória, assim. E vou falando também um pouco dessa questão mais da personalidade da criança. Se é um pouco mais tímida, mais reservada e gosta de uma brincadeira mais individual, se é uma criança que, tipo, se joga nas explorações, enfim. Por exemplo, essa criança que eu tô escrevendo agora é uma criança que vai com bastante calma no começo, observadora, detalhista, assim, de pouquinho em pouquinho, e depois se joga e tá lá correndo, se sujando, tipo, se joga real, mas tem um momento mais reservado no início. Que é diferente de outras crianças que estão desde o começo já super se jogando, né? Enfim, então tem essa questão. Depois do segundo parágrafo, nessa escola, a gente tem os momentos de atividade que são dirigidas, né? Atividades que são propostas, planejadas, pensadas. Tudo é proposto, planejado e pensado, mas uma coisa um pouco mais dirigida. Tipo a hora do circle time, né? Que é a nossa roda, assim. Que tem a chamadinha, que tem a música do Hello, Hello, de quem tá lá, de como é que tá o tempo, enfim, essa coisa bem da rodinha mesmo. Então, como a criança é nesse momento, se ela gosta de ficar sentada, se ela ainda se dispersa, de como é que a gente chama ela de volta, enfim, como é isso. E depois sobre as propostas que a gente traz também, então, de artes plásticas, por exemplo, de momentos de história, de uma atividade que seja coletiva, como a criança se comporta e como o que ela demonstra gostar mais desses momentos. Então esse é o lugar, por exemplo, que eu vou falar das crianças, por exemplo, que não gostam muito de se sujar, que colocam a mão assim na tinta e querem lavar logo a mão, ou não, daquelas que pintam o corpo inteiro e tudo bem. Se a criança tem
um interesse muito grande pela música, né? Gente, quão legal deve ser, eu fico pensando, eu queria muito ter tido relatórios mais bem estruturados quando eu era criança, pra eu ler o que a professora escreveu de mim, pra eu saber como eu era, porque os meus relatórios eram todos esses de marcar X também, pelo menos os que eu já encontrei. E eu imagino quão legal deve ser você ver, tipo, a criança com 2 anos, a professora escrevendo que tem um ouvido, assim, bizarro pra música, que se interessa muito pelos sons, pelos ritmos, aos 2 anos, sabe? Quem vai ser essa criança no futuro? Então, justamente, ou uma criança que, por exemplo, outra criança que eu tô escrevendo também, que ela se joga na arte, assim, ela é aquela criança que vai amar os materiais que eu vou mostrar e vai com calma e vai testar todas as cores e texturas e vai explorar o papel das diversas formas. Então, o que me chama a atenção, assim, né, do que ela gosta mais? Depois disso, eu falo sobre o momento de brincadeiras livres, que é outro momento muito importante também. Tem um momento de atividade dirigida e tem um momento de atividade livre, que é quando a gente arruma um espaço, uma proposta, e a criança brinca livremente com os objetos, com a gente como mais observador, ou os momentos de pátio também, que ela tá com as brincadeiras livres, né? Como é que essa criança é? Ela é uma criança que tem as brincadeiras mais individuais, que pegam determinados objetos e cria a própria brincadeira, ou vai chamar nessa idade, os 2 anos, eles estão começando a construir brincadeiras coletivas, né? Com 3 que isso vai ficando mais forte. E essas minhas crianças estão chegando perto dos 3. Então elas estão no momento de começarem a criar muita brincadeira coletiva, de faz de conta, de fazer a comida e dar uma pra outra, de falar, você é a minha vovó, tipo, elas já estão começando essas narrativas do faz de conta coletivo. Então falar essas coisas. E aí nesse momento da brincadeira livre, geralmente é o momento que eu acho um gancho pra falar de uma forma um pouco mais direta de como ela se relaciona com os amigos. Por exemplo, é uma criança que vai lá e puxa o brinquedo da mão do amigo, é uma criança que quando entra em conflito, o que ela faz? Ela fica frustrada, se joga no chão e começa a chorar, ela vem pedir ajuda, ela morde, como é que ela lida com essas disputas, né? Que isso é 100% comum, mas existem formas diferentes de lidar e como a criança faz isso e ainda puxa o gancho pra falar de vocabulário, que é como a criança, tipo, usa a estrutura que ela tem, tipo, linguística e tal, ou expressão corporal, ou, enfim, oral mesmo, pra resolver esses conflitos e pra demonstrar os desejos e sentimentos que ela tem. Então, justamente, se é uma criança que fica muito frustrada, que se joga no chão e chora e joga as coisas, como é que a gente aborda nesse momento? O que a gente fala? Como é que ela reage? Ela precisa de um colo pra se acalmar? Ou é na base da conversa? Enfim, eu vou trazer esses aspectos, assim. Por isso que eu falei que é muito pouco uma página, porque se eu falasse tudo isso que eu queria falar, ia dar umas 5 páginas. Mas enfim, então eu falo um pouco sobre isso também. Nos pátios, é uma criança que tem medo de ser no escorrega, que vai tranquilo, que cai, se joga, qual é esse cuidado que ela tem com o corpo, ou a liberdade que ela tem com o corpo. Ela tem medo de enfrentar os desafios, ou ela é mais, né, solta assim nesse sentido. Enfim, vou falando um pouco disso também. Depois eu tenho umas coisinhas um pouco mais pontuais, assim, que a escola pede, que é na hora da refeição, se a criança come sozinha, come com ajuda, tá aberta a novos alimentos, lá tem almoço, né, todas as crianças almoçam na escola, algumas jantam também, quer dizer, algumas almoçam, jantam, outras lancham, enfim, depende do horário que elas ficam. Se elas são seletivas com os alimentos, se elas comem bem ou não, enfim, e da troca de fraldas também. Se elas se mostram tranquilas, né, com o adulto despindo e vestindo a criança, ou na hora de tomar banho, enfim, como é que é esse processo. E acaba que nessa escola eu não tenho, assim, tanto espaço e possibilidade de eu poder fazer a troca de fralda, por mais que eu acho que seja muito importante, assim, acaba que outras pessoas acabam fazendo, eu preciso até conversar sobre isso pra ver como é que funciona. Na outra escola não, é uma coisa um pouco mais tranquila. E aí eu acabo perguntando, né? Eu pergunto para as pessoas como é que é a criança na troca de fralda e tal, porque ela tem uma pessoa específica para isso. Por isso que acaba que eu não tenho tanto esse espaço. Enfim, aí no finalzinho eu faço um parágrafo mais felizinho, assim, retomando aqueles adjetivos, falando que foi um prazer, né, ter sido a professora dessa criança e tal. E no final tem uma coisa que eu acho muito fofa, muito legal nesse relatório, que é um textinho, que aí a gente escreve em inglês, assim, tipo um recadinho, um bilhete, pra criança poder ler, né, tipo, eu penso até no futuro mesmo. Então, dear fulaninha, foi tão legal ser sua professora, você é tão não sei o que, espero que você continue sendo essa menina carinhosa e curiosa, enfim. Você escreve um textinho em inglês e eu achei muito fofo. Eu vi que às vezes os professores acabam repetindo o mesmo textinho, um textinho parecido para todas as crianças, mas eu tentando fazer um super personalizado assim para cada uma, porque eu fiquei, gente,
se fosse eu, se fosse minha filha, eu ia adorar ler isso no futuro, né? Então eu tô tentando fazer bem fofo, assim, bem personalizado pra cada uma. E é isso, assim, tipo, eu faço esse processo de primeiro fazer essa parte objetiva e depois escrever esse texto. E aí, gente, falei muito, né? Falei que não ia ser um vídeo de eu falando, mas claramente tá sendo. Porque é isso, eu vou dando as dicas enquanto eu tô falando. Então agora o que eu vou fazer é começar um novo. Eu acabei de terminar esse, que foi o que eu dei exemplo pra vocês, e agora eu vou começar um novo totalmente do zero. E aí eu vou mostrar pra vocês também como é que eu faço esse processo, assim, de começar a pensar no relatório. Uma dica aqui que eu tenho pra vocês, que eu nunca vi ninguém falando isso em outro lugar, então assim, vou falar porque eu uso sempre essa dica, é uma mini coisa, mas que faz toda a diferença pra mim. Nesse relatório dessa escola, que eu sou regente, não precisa colocar foto das crianças, as fotos a gente vai mandando de outras formas ao longo do tempo e tal. Mas no outro relatório da escola que eu sou auxiliar, precisa colocar mais ou menos umas 5, 6 fotos que representem um pouco do que a gente tá falando. Então, na brincadeira livre, do lado da música, enfim, de algumas coisas assim. E aí, gente, eu sempre fazia uma coisa meio automática pra mim. Por exemplo, quando é aniversário de uma amiga minha, eu fico catando fotos? Fico. Mas tem um recurso do Google que ele reconhece a cara da pessoa no Google Fotos, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Obviamente sem ser com as crianças, mas, por exemplo, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui em cima, que tem eu, a Lalinha e o Pablo aqui do lado, tá vendo? Bem aqui quando você abre o Google Fotos, tem uma área de pesquisar, e aí tem essa parte de pessoas, que ele agrupa, gente, roubando nossos dados, né? Mas agrupa nossos rostos, os lugares que a gente vai, enfim, tem vários tipos de agrupamento das fotos do seu Google Fotos. E aí eu vou aqui em pessoas e simplesmente tem todas as pessoas que eu já tirei foto na minha vida. E aí você aperta no rosto da pessoa e ele te dá todas as fotos dessa criança. Então, assim, isso é perfeito, porque aí eu consigo, de fato, selecionar, né? Todas as minhas fotos são lá, de uma vez, e eu consigo selecionar as melhores fotos a partir dali. Então já era um adianto de vida para isso, para eu selecionar as fotos que iam pro relatório. Mas a melhor parte é que não é só para isso. Porque a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar um relatório, né, depois que eu já abri aqui, já coloquei o nome da criança, tudo certinho, independente se eu vou usar foto ou não, é olhar fotos da criança em sala de aula, na escola. Porque você sabe a criança, você sabe, você pensa nela e tal, mas é diferente. Às vezes você olha uma foto, um registro que você fez e você vê um detalhe, você vê o jeito que ela pegou na caneta, você vê um olhar dela por algum amigo, você vê um abraço, você lembra de coisas, você vê coisas que você não estava vendo antes. Então eu sempre faço isso, gente. Antes de eu começar a escrever, eu abro meu celular e eu olho todas as fotos que eu tenho daquela criança, desde o início até o momento que a gente tá escrevendo, né? É um processinho que demora, que é mais cuidadoso e tal, mas que eu acho muito importante pra trazer o máximo de realidade possível pra esse relatório. É uma coisa que, de fato, eu não faço de qualquer jeito, eu faço com muito carinho, muito cuidado, assim, por mais que eu acabe fazendo rápido, porque eu acho que eu tenho essa facilidade desse tipo de escrita, né? Mas, enfim, então fica essa dica, gente, usem o Google Fotos, usem aquele reconhecimento de rosto, se vocês não têm medo de roubarem o dado de vocês, e agrupem as fotos das crianças, que depois é muito mais fácil que ficar catando no celular foto da criança aleatória, tá? Então, fiz isso e agora eu vou começar a parte da escrita em si.
E, gente, aqui no Notion que eu vou organizando os relatórios, né? Que não tem tanto problema porque não tá com o nome inteiro dele, só o primeiro nome. E aí eu vou colocando assim. Esses daqui são os que a outra professora vai fazer, né? Que é a professora da tarde, que são os alunos que eu pego, mas que eles chegam tipo 10 horas lá na escola, enfim, eles ficam mais à tarde do que na manhã. Aqui eu tinha deixado todos os meus, né? Os 8 que eu precisava, agora só faltam 3. Em andamento, esse aqui é o que eu tô começando agora, e feito os que eu já terminei. E aí depois eu ainda coloquei uma parte de revisado, que é depois que ou eu revisar, né, mas enfim, aqui eu coloquei mesmo pra quando a coordenadora revisar, e depois eu fizer as últimas mudanças de acordo com os pedidos delas, né. Eu não sei se ela vai corrigir por mim ou vai me sugerir mudanças, então imagino que deva ter algum tipo de troca. Então aqui é quando realmente tiver 100% concluído. São poucos relatórios, né, são 8, então eu consigo acompanhar facinho, enfim, mesmo se eu não fizesse isso, só pela pasta do Drive, mas isso é uma boa dica, né, de usar o Notion pra fazer esses boards, né, aqui eu fiz como board, mas tem também aqui como table, né, sempre coloco das duas formas, pra quem tem muito aluno, porque, cara, doideira, né, até não gostei dessa medalha aqui não, mas enfim, ficar acompanhando, é muito relatório pra escrever, às vezes tem muitas etapas, tem que colocar fotos, não tem, então o Notion é uma boa dica, assim, pra fazer essa parte. E, gente, agora já são 6 horas, eu terminei um dos relatórios, né, que eu tava fazendo, então agora já concluí 4, um tá em andamento e 3 estão em aberto. E assim, eu vou tentar fazer mais um agora, mas tô esperando a resposta, né, da professora que trabalha comigo por uma dúvida aí que eu te pedi, uma das crianças, que eu tô na dúvida se é pra eu ou ela fazermos. E aí eu vou tentar ver, se ela me responder logo, aí eu acabo e já faço mais um. E aí no final de semana eu vou botar só 3 relatórios, e aí depois é tranquilo também, porque tem um tempo da coordenação ver com calma, me dar feedback, se precisar depois consertar coisa, tem um tempo grande até mandar pra família. Então por isso que eu tô mais tranquila. E assim, gente, uma coisa de relatório é que depende muito de cada escola, tipo, muito, 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 muito mesmo. De cada escola, de cada coordenadora, de como é e tal, mas uma coisa que é muito consenso, assim, tipo, dessas duas escolas e no que eu ouço falar em geral, é que o relatório nunca é um lugar para você do nada apresentar um problema da criança que você nunca apresentou antes. Então, por exemplo, é uma criança que morde, passou o semestre inteiro mordendo outras crianças. Aí você vai chegar lá em dezembro e escrever: ah, então, seu filho morde. Tipo, qual o sentido de você avisar para uma família que poderia saber disso há muito tempo, que a criança morde, estão em dezembro? Sendo que eles não vão poder fazer mais nada em relação a isso, a não ser pro próximo ano, sabe? Então, um cuidado muito grande. É claro, é pontuar algumas coisas, né, de como lida com conflito, não sei o que. Claro, se morde, se você já avisou pra família, se a coordenação já conversou, se já chamou pra reunião. Claro que tem que pontuar no relatório, né? E aí são justamente esses dois lados. Você não vai ficar jogando bomba ali no relatório que você nunca falou antes com os pais, porque é uma coisa que não faz sentido eles saberem por ali. Mas, por outro lado, aquilo é um documento. Eu achei muito legal que alguém me falou isso esses dias. Que por mais que seja só um relatório, nossa, parece que é bobeira, cara, é um documento da criança que tá ali. Imagina a criança daqui a 3 anos, sei lá, vai entrar na alfabetização, vai ter algumas questões, algumas dificuldades, e aí as professoras da alfabetização vão poder voltar no relatório e ver como essa criança era aos 2 anos, sabe? Então é uma coisa muito séria. Às vezes a gente fica cheio de coisa pra fazer e acaba fazendo de qualquer jeito, mas é uma coisa que é muito séria, sabe? É um registro de tudo aquilo que a criança tá aprendendo e tá vivendo naqueles anos ali na escola. Então, assim, agora falando aqui de professora pra professora, independente de todo esse cansaço que a gente tem, independente de tudo, é muito importante a gente fazer isso de uma forma séria, sabe? Por isso mesmo que eu nunca conseguiria, por exemplo, escrever 8 relatórios em um dia. Tipo, tá, às vezes eu estiver muito apertada, às vezes um dia vai ter que rolar fazer isso, mas eu sempre tento escrever, sei lá, no máximo 3 por dia. E eu sei que se você tem, tipo, 27 alunos, talvez você tenha que escrever mais. E depende de você, claro, mas eu gosto de olhar muito pra aquela criança e me dedicar a pensar nela, sabe? Porque senão acaba que às vezes até você fica repetindo umas coisas de uma criança pra outra, umas frases meio prontas, assim, eu não gosto muito disso. Então eu acho que pra além de você conversar com a escola, né, de você ver se você é novo na escola, ou enfim, mesmo se você não é novo, pede pra coordenação, geralmente eles são muito tranquilos em relação a isso, a compartilhar relatórios, falando: nossa, minha coordenadora, me passem os relatórios que você acha que são bons, são bem escritos, pra eu me inspirar. Tipo, nunca vai ser copia e cola, até porque são crianças diferentes, né? Seria muito, muito doido, assim, ser copia e cola. Mas você entender qual tipo de linguagem, tem uns relatórios que são mais técnicos, formais, outros têm um tom um pouco mais poético, que você consegue fazer sei lá, um olhar mais... não sei poético a palavra certa, mas mais sensível, assim, pra criança e menos
na caixinha, sabe? Então é muito legal, assim, você ter contato com outros relatórios. É isso, não adiantaria nada eu mostrar um relatório meu, né? Até porque, obviamente, eu não faria isso, mas não adiantaria nada ver um relatório que não é da escola que você trabalha, porque é muito legal você ver a partir do modelo que você trabalha, né? Enfim. Então, gente, esse vídeo foi assim, um bate-papo aqui sobre relatório, o processo que eu tô vivendo. Eu também estou aprendendo, claro, a fazer isso, né? Eu posso tentar ajudar vocês de uma forma mais consistente, porque eu recebi muitos elogios, assim, pelos meus relatórios na escola que eu sou auxiliar. Nessa escola que eu sou regente, eu ainda não tive o feedback, né? Depois eu conto pra vocês se as coordenadoras gostaram. Mas tem o nosso jeitinho também, né? Para além da escola, tem o nosso jeitinho que eu posso tentar passar melhor pra vocês depois, se o feedback for bom dessa escola, tá? Então é isso, gente. Me digam aqui embaixo se vocês estão aí também na correria de relatórios da escola que vocês trabalham, qual é a faixa etária, se é desse mais objetivos ou se você pode mandar abraço, escrever quanto você quiser, tá bom? Que eu acho que é muito legal a gente compartilhar sobre isso. Eu tenho certeza que vocês também têm muitas dicas, assim, valiosas pra me darem, tá bom? Então é isso, um beijinho, boa sorte pra vocês, vamos lá, tá acabando o ano, vamos aproveitar esse restinho dos dias com as crianças, daqui a pouco a gente tá de férias pra curtir também sem as crianças, porque a gente merece, né? Beijinho pra vocês e até a próxima!